Fala galera, muito prazer, Estevão Meneghetti, Safira 50 da Junesse, e hoje tomamos a iniciativa aqui de começar um novo programa para te ajudar a crescer o seu negócio, para trazer novas informações, novas experiências e novas histórias de grandes lideranças que talvez você não conheça tão a fundo, e a gente vai tentar trabalhar aqui de uma maneira mais profunda, digamos assim. E para compartilhar, para me ajudar nesse processo, eu convidei um cara aqui que tem muita experiência dentro do marketing de relacionamento, é um cara que eu já admiro faz bastante tempo, decidiu começar dentro da nossa empresa, decidiu começar dentro da nossa companhia também, um cara que já fez grandes trabalhos em outras empresas de marketing de relacionamento e agora vai estar junto aí com a gente, tenho certeza que vai alcançar grandes patamares. Então, para tocar todo esse projeto, todo esse programa comigo, com vocês, quero apresentar meu grande irmão, Ricardo Rames. Fala, galera, fora de controle. Bom demais, irmão. Beleza? Bom demais. Tamo junto. Vamos fazer acontecer esse negócio. É isso aí. Curti a Bora. ideia e eu acredito que vai ser bom pra todo mundo. Então é isso aí, irmãozão. Conta um pouquinho da sua história pra gente, então. Cara, é o seguinte, eu sou um cara que trabalhou dos 14 aos 18 anos de empregado. Não gostava de trabalhar de empregado. E eu olhava os parentes e eu sabia que tinha parente de... Alguns eram funcionário público, outros eram funcionário normal, outros eram empresários, autônomos. Eu não sabia como era a vida deles, mas eu sabia que os que eram empresários tinham carro melhor. E eu falava, eu quero ser esse negócio de empresário. Justo. Aí, cara, eu trabalhava como técnico de informática e tinha um cara que ele ia na loja toda semana, toda sexta-feira. Ele trabalhava na época com uma empresa de multinível de VoIP, bem antiga, cara. Eu tinha 18 anos. O que é VoIP? Eu nem sei o que é isso. VoIP é ligação por internet. É tipo ligação do WhatsApp hoje. Tá. Mas na época era um negócio pioneiro, era bem difícil de funcionar, nem funcionava a ligação direito. Só que ele trabalhava com isso. E ele, toda sexta-feira, ele ia no escritório para olhar os bônus dele, quanto que ele tinha ganho e tal. E ele chegava e falava pro meu patrão na época. Ele falou assim, fulano, deu cento e poucos de comissão essa semana. E na outra semana, deu 200 e pouco. E ele foi falando... Até que chegou um ponto que tava dando, assim, 2.000 por semana. Mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, um dia que eu fiquei bem assim, né? Falei, cara, isso aí, esses 2.000 por semana é dinheiro? Ele falou, é em dólar. Em dólar? Eu falei, mano, 2.000 dólares por semana? Aí sim. Fiquei fora de controle. Eu falei, mas como é que funciona isso daí? Aí ele falou, você quer saber mesmo como é que funciona? Eu falei, não, quero saber. Ele falou, cara, é o seguinte, É um negócio que você trabalha formando uma rede de consumo. As pessoas usam esse telefone, em vez de usar o telefone normal, eles vão usar isso daqui. E você vai indicando pessoas e é remunerado por isso. Pelo consumo disso na rede. Eu falei, nossa, cara, que loucura tal. Como que eu faço para trabalhar com isso? Aí ele falou, mas você tem interesse mesmo em trabalhar? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, cara, mas não tem vaga. Eita. Não tem vaga e eu tenho que dar uma olhada, ligar pra diretoria, ver se eu consigo uma vaguinha lá para você. E eu falei, não, cara, tenta lá pra mim, vê se dá certo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. 18 anos. E aí, eu fiquei alucinado com aquilo, cara. Eu falei, cara, que loucura, quanta grana e tal. E passado 2 semanas, cara, ele não apareceu na outra semana. Eu tava esperando que ele viesse na sexta, ele não veio. Aí ele veio na outra sexta, não falou nada, nem comentou. Na hora que ele tava indo embora, eu falei assim, mano, e aquele negócio lá? Deu certo? Você conseguiu falar com os caras? Ele falou, Ferinha, eu acho que eu consegui uma vaga pra você. Cara, foi o dia mais feliz da minha vida. A hora que ele falou aquilo. Eu consegui uma vaga pra você. Só que você tem que conseguir R$350, que era o cadastro na época. E eu não tinha essa grana. R$350 na época era quase que um salário mínimo. Sim. E você comprava tipo uma matrícula que você fazia na época. Eu sei que eu dei um jeito, cara. Eu não sabia como, mas eu dei um jeito, consegui a grana. E comecei ali. Só que era um negócio que não funcionava, tá? Era bem, bem cabuloso. E aí, passado um tempo... Eu fui frequentar um daqueles espaços Vida Saudável, da Herbalife e tal. Sim. E foi ali que eu vi que existia, que o sistema de multinível não era vinculado só àquele tipo de produto. Eu vi que tinha produto físico. Ali eu me apaixonei, cara. Foi aí quando eu comecei a trabalhar com a Herbalife. Esse negócio de mercado de consumo, eu lembro quando eu comecei, lá na época da Monavi também, eles falavam muito isso. Não, vamos criar um community commerce, é um mercado, você vai construir uma rede, essa rede, ela vai consumir os produtos e você vai ter resultado. Sim. E aí é legal que eu lembro que um dos momentos mais desafiadores da minha trajetória foi um momento em que eu nunca pensei em parar de fazer marketing de rede. Nunca. Nenhum momento da minha vida. Só que eu olhava
Isso por causa de 2 livros que eu li, o GoPro e o Negócio do Século XXI. Uhum. E eu falava assim, cara, beleza. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu queria ser aquela pessoa que... Eu conto isso nos meus planos, né? Eu queria ser aquela pessoa que queria ter uma grande ideia para construir um grande negócio. Não tive a grande ideia. Meu irmão, que inclusive está dirigindo ali pra gente, ele me apresentou esse modelo de negócio, eu gostei. Demorei um pouquinho para começar, mas quando eu li os livros, quando eu decidi começar, eu decidi fazer até dar certo. E eu falava assim, caramba, se não for isso, o que vai ser? Para eu conquistar tudo que eu quero conquistar, liberdade, grana, viagem, tudo, se não for esse modelo de negócio, o que eu vou fazer? Né? E aí eu comecei a trabalhar e tal, e no momento mais desafiador, no momento em que tava vários períodos de transição acontecendo, o negócio, infelizmente, estava queimado por culpa dos distribuidores, que eu falo que no mercado, na minha cabeça, existem 2 tipos de pessoas. Não, tem as bem informadas também. Mas existem pessoas mal informadas e pessoas mal intencionadas. Sim. E eu lembro que no nosso começo, há uns 7, 8 anos atrás, as pessoas eram muito mal informadas. Então, o que a gente fazia? Quando eu me cadastrei, viraram para mim e falaram assim, relaxa, Estevam, você não precisa vender nada. E é um negócio de vendas diretas. Exato. Como que você não precisa vender nada num negócio de vendas diretas? Eu agradeço, né, as pessoas que me falaram isso, porque talvez eu não teria começado se eu não tivesse ouvido essa frase. Mas, óbvio, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. E eu lembro que tinha um gráfico que o Rodrigo fez para mim. No meu momento mais desafiador, que eu fui conversar com ele, fiquei mais de 1h30 conversando com ele. Foi um momento em que teve uma debandada gigante dentro da empresa. As pessoas que já tinham faturado mais de R$1 milhão em comissão estavam saindo, indo para a Rinode na época. E eu falei assim, caramba, o que está acontecendo? Eu preciso entender, estava perdido, meu negócio não estava acontecendo. E aí o Rodrigo me mostrou um gráfico que foi desenhado para ele pelo presidente da empresa na época, que chamava Maurício Beloro, um cara lá dos Estados Unidos. Um argentino que foi da Natura, né? Agora ele estava nos Estados Unidos. E o Beloro, ele falou que a venda direta ela tem 2 extremos. Um extremo não funciona, que é o quê? Só recrutamento. Exato. Só recrutamento. Que é essa conversa de, não, você vai criar uma rede de consumo. Óbvio que você vai criar uma rede de consumo, mas você precisa que o teu negócio, que os seus produtos, principalmente, que eles se espalhem, né, fora da rede. Sempre vão ser mais consumidores do que empreendedores, como qualquer negócio do mundo. Sim. E eu lembro muito bem quando ele desenhou esse gráfico, eu desenho muito esse gráfico nos meus treinamentos também. E quando ele me falou isso, e ele me mostrou qual que seria a estratégia, e eu tinha acabado de ler o GoPro, porque Sim. o GoPro tinha acabado de ser lançado no Brasil, eu falei assim, caramba, o trabalho vai ser basicamente o mesmo, né? Eu preciso fazer lista, eu preciso convidar, eu preciso mostrar o plano, eu preciso fazer follow-up, fechamento, patrocínio responsável, promoção de eventos. Pô, por que não fazer com esses caras, né? Sim. Que são caras que, pô, eu já admirava, são caras que sempre me ajudaram, sempre acreditaram em mim, muitas vezes quando eu não acreditava, né? E óbvio, voltando, né? O outro extremo do gráfico era só venda. Sim. O que funciona muito bem, né? A gente tem empresas aí, Natura, Avon, Tupperware, que trabalham muito mais o mononível do que o multinível. Sim. E, pô, são estouradas as empresas, né? E óbvio, né? O ideal é você trabalhar esse equilíbrio, né? Entre o consumo e entre a construção da rede, né? Que é o que vai fazer o teu negócio crescer realmente, e a solidez, que vai ser o trabalho de venda. Uma vez eu vi um líder falando uma coisa interessante. Ele disse assim, por mais que às vezes eu não preciso da venda. Às vezes eu já tenho uma outra fonte de renda, eu já tenho negócios, tal, tenho investimentos. Eu não preciso vender para ter um lucro. Só que passado pouco tempo, por mais que os meus primeiros relacionamentos que eu vou fazer ali, o network meu, ele tem o mesmo perfil que o meu, com o passar de pouco tempo, de 2 anos mais ou menos que sua rede está crescendo, ela já passa a ter um padrão, uma média nacional. O perfil da rede, ela passa a ser a média nacional, não a sua realidade. Ela sai da sua realidade para a realidade do Brasil, por exemplo. Então, por mais que às vezes eu não preciso da venda, se eu não fizer a venda e eu não educar a rede dessa forma, eu não duplicar essa forma, vai chegar um ponto ali na frente que as pessoas que vão entrar, elas precisam da venda e elas não conseguem se manter no negócio. Porque elas não têm outra fonte, elas precisam daquela primeira fonte. E é isso que vai dando sustentabilidade, né? Vai criando a base mais forte. E aí você começou na Herbalife e como foi? Comecei na Herbalife. E pra mim, cara, o meu primeiro grande treinamento... Tinha 18. 18 ainda, tá. O meu primeiro grande treinamento foi essa forma com que eu fui convidado.
porque o cara me despertou a curiosidade. Depois que ele despertou a curiosidade, ele não ficou desesperado em cima de mim, ele deu ali um gatilho de escassez muito forte. Isso é legal. Depois jogou um de oportunidade de que tinha que ser ali naquela hora que ele tinha conseguido uma vaga para mim. Então, esse primeiro treinamento foi o único treinamento que eu tive. Porque naquela empresa não existia treinamento. Foi aquilo ali. Então, eu trabalhava convidando pessoas daquela forma. Só fazia aquilo. Dupliquei daquele jeito. Quando eu entrei na Herbalife, entrou uma nova realidade, que daí tinha produtos agora. E aí eu comecei... mas você chegou a trabalhar nessa outra empresa também? Trabalhei por 6 meses, mais ou menos. E esses 6 meses foi tudo online. Mas era todo um trabalho online que eu fazia na época. Naquela época online? Naquela época. Porque eu era técnico de informática. Então, o que acontecia? Eu sabia fazer funcionar aquele negócio. Entendi. As pessoas entravam e não sabiam fazer, mas eu sabia fazer funcionar porque eu sabia configurar ele. O ATA na época, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Herbalife, eu vi uma nova realidade. Ali existia um sistema de treinamento muito forte, que eu me apaixonei por treinamento naquela época, que eu conseguia aprender, desenvolver habilidades. Eu era um cara muito tímido, mas tímido, assim, absurdamente tímido. Nessa outra empresa eu ainda era tímido. E quando eu comecei com a Herbalife, eu encontrei um cara que foi meu primeiro mentor ali dentro, Henrique Faldon. Esse cara, eu admirei tanto ele, eu tive, sabe, tanta vontade de impressionar ele, ou de ser aceito por ele, ser visto por ele, que era o líder nosso, que eu comecei a seguir tudo que ele falava ao pé da letra. E eu era muito tímido, ele percebeu isso e ele falou, cara, você vai fazer tal coisa. Eu fazia exatamente o que ele mandou. Tipo, com 60 dias eu já falava com as pessoas, a minha timidez quase que... Eu não dava pra me reconhecer mais, assim, sabe? Foi bem rápido, por causa desse cara. Que eu queria impressionar ele. E aí eu comecei a desenvolver o trabalho na Herbalife, fiquei lá por vários anos, participei da abertura do Paraguai. Sabe aquela história de que quem começou primeiro foi mais fácil, né? Os pioneiros é mais fácil. Eu tinha naquela época essa ideia. Então, eu tinha 20 anos na época, 21, sei lá. 20 anos eu tinha. Eu fui anunciar a abertura do mercado no Paraguai e eu mudei pra lá. Você mudou o Paraguai? Eu mudei. É nada. Pra fronteira? Não, fiquei em Villarica, que é uma cidade que fica bem na metade do Paraguai, tem Coronel Viedo, entre Cidade Eu Leste. não sabia que você já morava no Paraguai, não. Cidade Leste e Assunção, na metade tem Coronel Viedo, você entra ali 40 quilômetros. Cidade universitária, cara, que loucura. Casei e fui pra lá, na época. Olha só, e a minha esposa topou. Foi. Aí a gente foi pra lá e, cara, foi muito foda, assim. Não deu certo o negócio. Não deu certo? Não, eu descobri que ser pioneiro é extremamente mais difícil. Muito mais difícil. Você não tem resultado, você não tem produto, você não tem... Sistema, você não tem sistema, você não tem nada. Você não tem suporte, não tem nada. Aqui o pessoal fala bastante disso pra gente. Queria ter começado na Juness quando você começou, né? Porque... As pessoas não aguentam. Eu fui na abertura da Juness no Brasil. Daí eu falo, né? Não tinha parcelamento, tinha que ser cartão de crédito internacional, à vista. Então, não tinha boleto, o sistema era em inglês, não tinha produto. Eu falo, a gente tinha que vender 150 na Aras pra ganhar R$100 com rede. Nossa. A tua organização tinha que vender 150 postos na Aras pra você ganhar R$100. Tipo, era muito desafiador, porque na Aras era a única coisa que a gente tinha, né? Antes de lançar o Ageless, o Luminesce, aí quando lançou os produtos da Juness em si no Brasil, aí o negócio começou a ficar melhor. Mas não sei se era assim lá no Paraguai, mas tipo, você cadastrava 10 pessoas, saíam 20, né? Lá no Paraguai, cara, o mais difícil era o seguinte, um salário mínimo reconhecido pelo país, na época acho que era 500 e poucos reais, e aqui no Brasil era menos. Eu achei estranho isso. O Brasil tem um salário mínimo menor que o do Paraguai na época. Só que quem ganhava salário mínimo no Paraguai era só quem era formado. Pessoas comuns não tinham salário mínimo. Então, vamos supor que um salário mínimo de uma mulher lá, o salário normal de uma mulher que trabalhava era R$240 e de um homem 360 na época. Um shake era 180. Então, como que você ia vender um shake que era quase o salário mínimo de uma mulher? Sendo que o shake substituía uma refeição, por exemplo, né? Então, não fazia muito sentido. E aí, não consegui de jeito nenhum fazer o negócio andar. Muitos líderes que foram também tiveram dificuldade. Só que isso me criou muita resistência, muita casca, né? Aí eu voltei pro Brasil, quebrado. Que eu tinha que colar. E aí eu comecei... Mas você trabalhava só com isso lá no... Só com Herbalife. Mas não fez espaço da saudável lá? Não tinha, acho que nem tinha isso ainda. Não, lá... Quando eu saí de lá foi quando começou, né? Eu tava saindo e começou. Porque não tinha ainda regulamentação tal, do país. Só que aí quando eu voltei, cara, eu voltei quebrado, decepcionado, tive que arrumar um emprego. Então foi um dos momentos mais difíceis da minha vida na época. Que daí eu não... Eu sei que foi 1 ano que eu trabalhei de funcionário de novo, fora da Herbalife. Só que 1 ano depois, minha filha nasceu. Quando minha filha nasceu, bateu duas situações, assim, ao mesmo tempo. Minha filha nasceu,
E eu tomei uma entubada na empresa, cara, que eles me descontaram todos os benefícios que eu tinha. Então, tipo, de 900 e poucos reais eu recebi 500 e pouco. Oxi. Na época, né? E eu tinha acabado de nascer minha filha, eu entrei em desespero, cara. Nossa. Eu falei, nossa, no mês que nasce minha E filha... sua esposa? Apoiava? Na época ela apoiava. Foi parceira? Foi, apoiava, acreditava que ia dar certo e tal. Mas não fazia com você? Não fazia na época. Ela não fazia. Ela nunca desenvolveu. Uhum. Aí, o que aconteceu? Nesse momento eu decidi voltar. Uhum. Aí eu falei assim, cara, porque na época a família foi muita pressão, né? Quem tá começando no multinível sabe a pressão que é. Complicado, né? A família cai matando em cima. E aí, como eu tinha quebrado, quando eu voltei agora, eu voltei meio que assim, dane-se o que vão falar, eu vou fazer, eu vou pra cima. Me conectei com um líder que nem era meu patrocinador, eu voltei com a mesma linha de patrocínio, mas um outro líder que me apoiou, né? E foi massa, cara. Ali eu desenvolvi outras habilidades de recrutamento, que eu não tinha, liderança, palestrar, essas coisas tudo. Que massa. Mas e aí, você ainda, depois que você voltou pro Brasil, você ainda continuou... Trabalhei mais 3 anos com a Herbalife. 3 anos? 3 anos. E cresceu? Cresci, eu saí de supervisor, fui pra equipe mundial. Na época era um nível só acima. Só que era muito difícil, cara. Era bem difícil, assim, a duplicação do negócio. Não era fácil. Tanto que, quando eu saí da Herbalife, eu fiquei alguns meses fora, 6 meses, porque eu não tava conseguindo mais desenvolver o negócio. Eu não tinha mais crença, minha crença tinha morrido totalmente. Uhum. Aí me apresentaram a oportunidade da Rinode. Uhum. Foi aí, cara, que eu, tipo assim, tava começando na época o negócio. E eu peguei pra fazer. Eu falei assim, eu tava fazendo faculdade na época, trabalhando de corretor, não tava conseguindo vender imóveis na época. Não tava rolando o trabalho. Na faculdade também não tava muito animado. Aquilo lá era uma coisa que eu tava fazendo, não porque era o sonho, mas porque era uma necessidade. E aí eu comecei a trabalhar com a Rinode. E foi massa, porque ali eu percebi que tudo que eu tinha aprendido, colocar em prática ali, foi fácil. O negócio ele cresceu meio que rápido, né? A duplicação aconteceu rápido. Então daí na Rinode eu consegui chegar a... Ali eu fiquei na Rinode 2015, março de 2015 até... foi novembro de 2020. Foi até novembro de 2020. Nesse período eu cheguei à equipe mundial. Não, equipe mundial na Herbalife. Cheguei a Diamante Elite na Rinode. Eu lembro que você tinha uma equipe bem grande, né? A gente chegou a ter 2 mil consultores com 600 ativos. Caramba. Simultâneo. Bastante Foi coisa. bastante. Foi quando eu tava quase abrindo duplo diamante, né? Uhum. Aí acabou não dando certo. Tive alguns problemas na época com a empresa, com a rede, familiar, juntou tudo ao mesmo tempo e aí eu tive uma queda naquela época. Mas depois ainda continuou um negócio sólido por um tempo. Sim. E nesse... Bom, a gente conversando aqui, você já tinha me falado, né? Que o teu negócio sempre foi muito de descer na profundidade, de sempre. Reunião caseira. Como que você... E eu vi também um outro amigo meu que também foi da venda direta, ele falando, né, que ele nunca construiu uma grande equipe numa cidade, mas ele construía várias pequenas equipes em várias cidades diferentes, né, através dessas reuniões caseiras. A gente fala muito, né, da reunião caseira. E isso fez o negócio dele explodir. Como que você fazia isso? Cara, eu sempre aprendi uma coisa assim, sobre a questão de dominar território, né? Uhum. Se você consegue espalhar o negócio em vários lugares, você aumenta as possibilidades. Por quê? Se você tem um negócio só numa cidade, e é mais fácil, né? Você consegue cuidar, tudo mais. Só que se tiver algum problema geral na cidade, morre todo mundo. Você não consegue criar uma média. Agora, se você espalha em vários cenários diferentes, pode ser que, por exemplo, cidades grandes estão tendo problema, cidades pequenas não. Então, o seu negócio continua estável. E eu sempre trabalhei muito forte em cidade pequena. Tanto que minha rede ela era espalhada para o lado do Norte Velho do Paraná, ali Santo Antônio da Platina, aquela região. E por outro extremo, perto de Francisco Beltrão, tipo Capanema, aquela região. Tinha também Londrina. Era vários... Presidente Prudente, a região de Presidente Prudente tinha bastante coisa também. Então, por quê? Quando você entra numa cidade pequena... E você fez tudo isso na região aqui? Não chegou a ter equipe em outros estados, assim? Não expandiu muito. Eu cheguei a ter 4 estados, mas era... Nossa, só? Tipo, pouca coisa, assim, sabe? Não era, assim, algo exponencial. Por que acontece? Eu rodava muito, né? Eu sempre estava presente. Então, vamos supor, como que eu expandia para fora? Eu cadastrava uma pessoa e eu tirava a lista dela, né? Fazia a lista de contato. Perguntava pra pessoa quem que era... Primeiro que eu acredito sempre numa coisa. Cadastrar os 2 primeiro é fácil. O terceiro é mais difícil, o quarto é mais difícil, o quinto mais difícil, assim por diante. Vai ficando cada vez mais... Você tem menos pessoas. Tem que desenvolver mais habilidades. Mais habilidades, exatamente.
Então, os primeiros 2 eu já ia rápido para apresentar. E aí eu já pedia para a pessoa, na hora que eu pedia essa lista dos primeiros nomes rápidos que a gente podia trabalhar, eu já pedia nome de pessoas de fora. Quantos nomes, mais ou menos? Cara, eu trabalhava assim, quem que são... Eu pegava uma lista inicial ali de 40 nomes, né? Que eram os nomes que a pessoa conseguia pensar então na hora. é porque eu achei que poderia ser tipo, não, me passa aí 5 nomes dos mais... Mas eu fazia isso. Eu legal. pegava a lista de 40 nomes, e aí eu falava assim, cara, dessa lista aí, quem são... Aí eu já falava de cara as duas. Quem são as 2 pessoas que se você falar agora que tá indo na casa delas, ninguém vai nem questionar. O cara simplesmente fala, cola aí. Eu sempre falava isso. Teve vezes, cara, que eu... eu lembro de um dia que foi muito massa. Eu tinha eu tava em Santo Antônio da Platina, tinha um consultor lá, cara, um empresário muito forte de network, e ele não tinha essa questão de, eu não posso trabalhar até a noite. E eu também não tinha. Então a gente ia até... Eu lembro que eu tava só aquele final de semana lá, depois eu iria ficar mais uns 15 dias sem voltar, e ele queria aproveitar o máximo de tempo que eu tava lá. Então a gente cadastrava uma pessoa, e já perguntava quem são as... Fazia lista, né, pra já ter a lista em mãos, mas já pegava quem que são as 2 pessoas que dá pra gente visitar agora. Dá pra gente trocar uma ideia com ela agora. A gente No ato do cadastro. Na hora, ali você cadastrou, a gente já vai. E a gente já ia. Eu sei que aquele dia, cara, a gente foi até acho que 3 da manhã. Eu lembro que quando... Legal. A última, que era das 2 às 3, a gente tava lá junto, eu falei assim, Jair... Ele falou, não, Ricardinho, vamos ir mais alguém, tal, quem que a gente pode falar? Eu falei, não sei, mano, quem que você conhece que é noturno, tal, que não dorme? Eu lembro até hoje, ele falou assim, cara, o Bruninho não dorme. Aí eu falei, você quer ligar? Ele falou, não, vamos colar lá direto. Aí a gente foi na casa do cara, mano, 2 da manhã. Nossa, E começamos a bater o Bruninho tava palma, acordado. O Bruninho tava acordado, já entramos lá, a esposa do cara tava dormindo com os filhos. Entramos lá ele tinha um escritório em casa, a gente apresentou pra ele. Mas essa era a pegada. Ele cadastrou. Não continuou desenvolvendo, mas ele cadastrou. Mas por que você acha que Vamos lá. Vou pegar esse... Antes de você continuar, vou pegar o exemplo desse Bruninho aí. O cara, ele cadastrou, mas ele não desenvolveu. Sim. Nada. Ou ele desenvolveu? Ele chegou a indicar... Ele fez as primeiras visitas, mas ele não... Por que acontece? Tem um período da vida que a gente cai na ilusão de vender a facilidade. Sim. E eu, nessa época, fazia isso. Não é que eu fazia, mas esse outro consultor da minha equipe, ele vendia muito forte isso. Não, cara, você vai entrar, você vai trazer 2 pessoas, o cara vai consumir, alguns vão vender, mas ele vai entrar e vai dar tudo certo. Ele botava tanta pressão nesse vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, que o negócio duplicava muito rápido na época. Mas ele era muito instável, assim. As pessoas, elas... Igual você comentou, as pessoas não tinham consciência de que tinha que... Mesmo que não fosse vender, eles não tinham consciência de que precisava existir a venda. Que tem que trabalhar. Que tem que trabalhar, exatamente. E aí, muitas vezes, o cara entra achando que vai ser mágico, que é como se fosse um bilhete. Será que o meu bilhete é o premiado? Entendi. Como se quem tivesse sucesso teve sorte. Sendo que é um trabalho como qualquer outro. Você tem que desenvolver habilidades, tem que ter quantidade, tem que ter número, né? Pra chegar a algum resultado. Eu ia te perguntar assim, o que faz a pessoa... A pessoa, ela não vai fazer um negócio. Mas mesmo assim, ela acaba cadastrando. O que você acha que faz a pessoa tomar a decisão assim? Por exemplo, é porque eu sinto muito isso, né? Eu lembro que no meu começo, principalmente, eu via outras pessoas começando dessa maneira, porque se você for pegar a maioria dos distribuidores do mundo, o período em que eles mais abriram linhas novas foi no começo. Por quê? Hoje a pessoa ela é muito mais técnica, ela sabe muito mais do negócio, mas ela recruta muito menos do que no começo. Né? Sim. Primeira coisa. Segunda, por que a pessoa ela toma uma decisão de cadastrar? Óbvio que não vai ter uma resposta exata, eu acho, né? Se a pessoa toma a decisão de cadastrar e ela não faz. Tipo, ela não vai fazer, mas ela cadastrou. Comprou, às vezes ela comprou. Eu já tive gente da minha equipe que cadastrou como embaixador, foi lá, investiu R$7.000 em produto, antes do produto chegar na casa dela, ela desistiu. Sim. Ou cadastrou e depois quis cancelar o pedido, né? O que você acha que... Globo Repórter, o que passa na cabeça eu acho dela? assim, que as pessoas... eu acho que as pessoas, elas decidem comprar algo, ou no caso, quer comprar, né? Você vai comprar uma quantidade de produtos e tal, ou iniciar, elas decidem muito por emoção. Querendo ou não, a emoção tá muito forte. Mas o continuar é racional, não é emocional, é racional. Então, tomar a decisão de iniciar, você tá movido por emoções, você tá entusiasmado, você tá vendo, você tá criando expectativas, você viu a possibilidade. Só que você não calcula o preço a ser pago na sequência, o que tem que ser feito para construir.
Então a pessoa toma uma decisão. Ela tem a possibilidade de ter sucesso? Com certeza absoluta. Se ela executar o que tem que ser feito. E essa A galera execução é fala racional. muito, né? A galera fala muito a primeira decisão que você toma é muito fácil, que é a decisão de começar. Isso é fácil, qualquer um faz. E aí você tem que tomar a segunda decisão, que é o quê? É de fazer de fato, né? Exatamente. E daí a terceira é de fazer no tempo certo, na intensidade correta, fazer o que tem que ser feito na intensidade correta pelo tempo que Sim. for necessário, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas elas criam muitas expectativas. Esse é um grande problema. Quando você tem expectativa alta e o seu nível de entrega ele não condiz com a expectativa, é complicado. Então você tem que estar muito alinhado com o que precisa ser feito de verdade. Depois que você entrou, é importante você entrar pelo emocional, porque realmente você vai ver se aquilo faz sentido para você, é hora de você começar mesmo. Se você viu que tem possibilidade de você fazer uma viagem, de você realmente mudar de vida, de fazer uma renda, de melhorar a qualidade de vida da sua família, tem que iniciar mesmo. Só que aí, no segundo momento agora, onde você vai executar, você não pode ser um aloprado, que você vai tomara que dê certo. Não existe o tomara que dê certo quando você fala de negócio. Você tem que ter uma lógica. O que eu preciso fazer? E você fazer. Não falar assim, não você dar uma entrega 2, achando que essa entrega 2 vai gerar o resultado 2.000. Não vai. Você tem que ter uma lógica. Se eu estou fazendo tal volume de trabalho, eu posso ter tal resultado. Porque tudo é consequência, cara. Então, se eu convidei 2 pessoas para uma reunião, não tem como eu esperar que as 2 vão. Se a média geral é 10 para 1, por exemplo. Então não tem como eu fazer isso. Agora, se eu convidei 10, eu posso esperar uma. Agora eu posso esperar. Porque eu fiz o volume necessário para ter algum resultado. É esse que eu vejo que é um grande problema das pessoas continuarem. Elas não calculam a quantidade de trabalho para o resultado. Porque é possível ter resultado. Todo mundo. Eu acredito que qualquer um pode ter resultado. Eu acredito. Eu tenho certeza absoluta. E eu acho que isso é uma coisa que trava muita gente, sabia? Porque a gente sempre fala, às vezes, das crenças, né? Que você precisa ter crença na indústria, você precisa ter crença no produto, crença na empresa, crença em você. Mas eu acho que tem um a mais ali, que é o crença no outro. Você precisa acreditar. E eu acredito muito nisso. Eu sempre fui esse cara que acreditei. E eu tava falando com o pessoal uma vez, e eles estavam falando justamente isso. Que às vezes eles deixavam de apresentar para alguém, porque eles sabiam que a probabilidade daquela pessoa ter resultado era muito baixa. Sim. Eu falava assim, cara, eu penso muito pelo contrário. Eu acredito muito que essa pessoa, que se ela tiver vontade, ela vai explodir, ela vai ser diamante, ela vai ter grandes resultados, vai mudar de vida, né? E isso faz com que eu tenha mais facilidade para falar com todo mundo, né? Não importa. É óbvio que a gente sabe que tem alguns perfis que vêm mais prontos para fazer o negócio e alguns perfis que vêm menos prontos para fazer o negócio. Mas eu sou muito disso também. Eu acredito que todo mundo pode ter resultado e se a pessoa quiser e ela estiver disposta e ela fizer o que tem que ser feito. Sim. Né? Eu quando vou recrutar alguém, eu nunca penso na pessoa em si. Porque a pessoa, ela só é mais uma pessoa. E se ela vai ser boa ou ruim é uma decisão dela, não é minha. Porém, quando eu vejo uma pessoa, eu sempre penso quem está por trás dela. Tá. Todo mundo tem alguém melhor na lista. A melhor do que ela na lista. Na minha lista eu tenho várias pessoas melhores do que eu. Sim. E se eu cadastrar uma pessoa... Na minha lista acho que todo mundo melhor que eu. Então, exatamente. essa é a ideia. Mas essa é a ideia. Sempre tem gente melhor. A gente não pode achar que aquela pessoa é a melhor pessoa que ela conhece. Então, você vai fazendo é uma escada. Eu ouvi uma vez um líder falando que se você cadastra qualquer pessoa e ajuda essa pessoa a cadastrar qualquer pessoa e essa cadastra qualquer pessoa, na profundidade, você vai encontrar alguém foda que vai fazer o negócio. Não, só que você nunca sabe quem é. Então, você só tem que descer. E descer de 2 em 2 é rápido. É fácil. Os 2 primeiros é fácil, é rápido. Se a gente fica demorando para encontrar os 2 daquela pessoa, vai ficando cada vez mais difícil, porque ela vai colocando mais pré-requisitos. Você já assistiu o vídeo ou leu o livro do Calvin Becerra, que é duplo diamante nos Estados Unidos? Não. O Calvin Becerra, ele tem um... Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo, né? Então, quem quiser dar uma olhada. Pô, o Calvin é hoje um dos maiores líderes. Sabe o Daniel, que é o triplo diamante? O Calvin é patrocinador dele. Nossa. Imagina. E ele é muito bom, eu sou muito fã dele. Uma vez eu fui para os Estados Unidos, vi um treinamento dele ao vivo. O cara é sensacional. E ele é um treinamento, porque o Calvin, ele começou na Monavi, e tem 2 treinamentos que eu gosto muito, na verdade. Tem esse que é o mais basicão, e tem um outro que ele fez para a equipe do Dani, que chama o melhor treinamento de marketing de relacionamento do mundo. E eu vou contar a historinha dos 2. Nesse primeiro, que é o mais famoso, ele é o treinamento que ele ensina
atingir o título, na época era o Black Diamond, mas o título de diamante. E ele foi o Black Diamond na época da Monavi mais rápido do mundo. Ele, em 7 meses, ele foi do 0 para o título de maior status da empresa, né? Então, ele desde o primeiro ano dele fez mais de $1 milhão. No primeiro ano dele ele fez $1 milhão e desde então ele nunca fez menos do que isso dentro da indústria. Pontos totalmente fora da curva. Pontos totalmente fora da curva. E o treinamento dele é justamente esse. Ele fala assim, você começa, você monta uma lista, 100 nomes. Desses 100 nomes, você pega os 2 mais fáceis. E ele fala assim, eu entendi isso. E eu fui falar com a minha mãe e com o meu irmão gêmeo. E eu fui lá e eu cadastrei os 2. Cheguei neles e falei assim, ó, pega uma lista, 100 nomes. Quem são os 2 mais fáceis? Eu ensinei eles a fazer isso. E eles viraram pra mim e falaram assim, nossa, Calvin, é só isso que eu preciso fazer? Isso eu consigo fazer. Então, o que ele fazia? Ele ensinou, duplicou, as pessoas aprenderam a fazer isso, ele ia lá e voltava para a lista dele, pegava os 2 mais fáceis, cadastrava os 2 mais fáceis, guardava a lista, ensinava esses 2 mais fáceis a fazer todo esse processo. E ele ia descendo de 2 em 2. Sempre, né? Óbvio, abrindo linhas e de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, e ele muito rápido chegou nesse patamar. E aí ele tem esse vídeo que conta essa história, e ele tem um livro também, né? Que é do 0 ao Black Diamond em 7 meses de negócio. Também que é muito legal. E aí ele dá mais detalhes. Ele fala do quadrante do Robert Kiyosaki. Ele fala qual que é o tipo de... do quadrante lá dos empregados, autônomos, donos de grandes negócios e investidores. Ele fala qual dessas pessoas, que são as pessoas com mais... chato falar perfil, né? Mas com mais perfil, que já estão mais prontas para, aceitar fazer um negócio e 2, ter mais seus resultados mais rápidos no negócio. Né? Então é um livro bem legal também, vale bastante a pena ler, ele conta um pouco da história dele. E ele fala isso, de você ir descendo de 2 em 2. E nesse outro treinamento, que é um treinamento mais novo, que ele fala que ele chama de melhor treinamento de marketing do mundo, ele fala o seguinte, ele fala que desde o primeiro ano dele, isso eu acho que é uma meta para todo mundo que quiser ter grande resultado. É uma meta para todo mundo, eu passo isso para minha equipe, eu coloco essas metas para mim. Então é uma meta que todo mundo pode usar para ter resultado, grandes resultados. Que ele dá um número. Ele fala que todos os anos ele fez um número, que era o quê? 40 cadastros. Ele fazia 40 cadastros no ano, isso dá um pouco menos de 1 por semana. 40 cadastros no ano. Desses 40, 4 se tornavam líderes do negócio dele. Sim. Então, pensa assim, de 40, 4 se tornam líderes. Ele falou que desde o primeiro ano ele fez isso, ele fez $1 milhão desde o primeiro ano dele, e ele viu que com 7 anos, acho que ele tem, 15, mais ou menos, com 7 anos de negócio, ele viu que ele não precisava mais trabalhar na vida dele nunca mais. Fazendo o quê? 40 cadastros no ano, encontrando 4 lideranças. Ele foi, hoje a equipe dele, um duplo diamante, sim, ultra bem pago, né? Tá mais do que aposentado. Então, eu acho que essa pegada aí, ela faz muito sentido. E eu vejo a galera fazendo menos, né? Principalmente as reuniões caseiras. Estão retomando agora. Sim. Né? Mas antes da pandemia, o pessoal já estava com dificuldade para fazer as reuniões caseiras, né? Que é a alma do nosso negócio. Exatamente. E o você ir descendo de 2 em 2, né? Até porque a caseira, cara, ela é simples, né? O Mark Hughes, fundador da Herbalife, ele falava uma frase assim, no treinamento ele falava, você tem que ensinar as pessoas a fazer algo que elas consigam fazer, algo simples. Então, se a pessoa sair de uma reunião entendendo que o que ela precisa é na próxima reunião trazer mais 2 amigos e consumir os produtos, e na outra semana ela vai trazer mais amigos e consumir os produtos, e ele vai ensinar essas pessoas a simplesmente trazer mais pessoas na outra semana e consumir os produtos, você começa a criar uma rede com uma duplicação simples. Agora, quando você começa a colocar muita regra, muito isso, muito aquilo. Não, você tem que fazer... Você coloca, sabe quando você começa a colocar barreiras para que a coisa comece a acontecer? Eu acho que é por isso até que o início ele é mais rápido. Porque o início você tem menos regras. Você simplesmente faz. A quem que eu posso falar? Fulano, fulano, fulano. Mesmo que fala tudo errado... Fala de qualquer jeito. O teu entusiasmo é mais importante do que qualquer coisa. O brilho no olho, cara, quando você tá falando algo que você tá vivendo, a sua crença é o que vende, né? As pessoas, elas precisam de seguir alguém. Elas precisam de líderes, elas precisam de pessoas que enxergaram o oásis, porque elas não estão encontrando oásis na vida, elas não estão encontrando
um futuro melhor. Então, se alguém encontrou, elas seguem essa pessoa. Então, se você visualizar o negócio, tiver crença de que vai dar certo, você sabe o caminho, você se enxergou lá, né? Sim. Você pode trazer outras pessoas para andar junto com você. Perfeito. Eu gosto muito daquela filosofia do primeiro seguidor. Aquilo para mim é incrível. Então, uma pessoa com uma ideia animada, ele pode ser simplesmente um idiota motivado. Sim. Né? Agora, quando uma pessoa começa a seguir ele, as outras pessoas ao redor começam a perceber que talvez tenha um fundo de lógica no que ele está falando. E de repente outra pessoa começa a seguir ele. E de repente outra pessoa começa a seguir ele. De repente começa-se um movimento. Então, você precisa buscar muito rápido as primeiras pessoas que vão te seguir. Porque aí você começa a mostrar que existe algo acontecendo, existe uma lógica, existe um movimento. Outras pessoas também estão acreditando naquilo. Tem o porquê. Você quer ver como que é complicado? Quando você tem um evento, você tem uma reunião, uma caseira, uma open, e aí tem lá 15 consultores e um convidado. É ruim. E ainda a pessoa que está fazendo o evento direciona como se o evento fosse para ela. Quantos convidados? O cara se sente o idiota da vez, tá ligado? Quantos convidados? Tem um só. Essa é a realidade. Agora, quando percebe-se falta tato, né? percebe-se um movimento, outras pessoas estão na mesma vibe, estão seguindo o mesmo caminho, tem uma lógica, tem um porquê. Dá pra mim seguir essa galera. Então, isso é poderoso. Legal. E sempre ser simples, cara. Sempre ser simples. Eu sou muito disso também. Eu não gosto muito de complicar as coisas, não. Tanto que o pessoal até briga um pouco comigo. Quando quer inventar muita moda, eu já não quero fazer, sabe? Sim. Eu já me dou uma brochada e é complicado também. E eu lembro, você conversando comigo, você falou que teve muita dificuldade na pandemia, né? Sim. Que o negócio começou a ficar online. E eu na verdade, assim, óbvio, acho que todo mundo teve uma queda, né? Teve uma baixa, perdi grandes lideranças. Acho que todo mundo perdeu grandes lideranças. Sim. Mas eu acredito muito no online, sabia? Eu acho que o online, ele proporciona, por exemplo, vou pegar o teu exemplo mesmo. Você falou, eu tive em 4 estados, mas o meu negócio foi muito estourado aqui. Sim. Cara, imagina se naquela época você conseguisse fazer os dois. Com certeza. O online e o presencial, né? Que é o que a gente tem hoje, a gente tem a oportunidade na mão hoje. Quem que você conhece fora? E não só fora do estado, né? Mas, quem que você conhece fora do Brasil? Qualquer lugar, exatamente. Ontem eu tava falando com o Sheffer, tava me mandando mensagem, e ele falou assim, que ele tava conversando com uma downline nossa, lá da Espanha. Cara, a mulher tá na Espanha. Quando que eu ia conseguir fazer uma reunião caseira com ela? Nem se eu quisesse. Ela tinha que estar muito estourada pra alguém ir que provavelmente nem seria eu. Né? Exatamente. Ela ia ter que estar muito estourada, a menina ia ter que se virar conversando por WhatsApp. Ia ser muito desafiador. Hoje, eu fico muito empolgado com essa oportunidade que a gente está tendo, né? Tanto, óbvio que a pandemia não foi um negócio bom, né? Mas ela trouxe muitas oportunidades para o nosso mercado. As pessoas estão insatisfeitas com os empregos. Todo mundo está buscando alguma coisa nova. Mesmo quem não está buscando, acaba ficando um pouco mais aberto, porque passou por um momento de incerteza muito grande, ela não sabe o que vai acontecer amanhã. Imagina se toda vez que a gente acha que tá calmando, de repente surge uma nova cepa do outro lado do mundo, aí fala assim, pronto, de novo. Igual essa agora, né? Tá tendo um surto e, a gente não sabe quando vai acabar de verdade. Então as pessoas estão inseguras, as pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão valorizando cada vez mais estar com a família. E agora a gente tem a oportunidade de fazer um presencial, que é o que a gente é bom. Sim. Você sabe que você é bom nisso. E casar isso com online, que a gente tá ficando bom. Sim. Né? Então, eu tô muito entusiasmado com essa oportunidade, com esse momento que a gente tá começando a viver. Eu acredito muito que os novos Caio Carneiros da vida vão começar a aparecer nesses próximos anos aí. Até que acontece, eu vejo um momento hoje que a gente tá vivendo o seguinte. No geral, quem é empregado, registrado, ele acredita que ele tem segurança. Sim. Que nunca vai ser demitido. Quem é empresário não consegue, normalmente não visualiza, meu negócio vai quebrar. Só que quando iniciou a pandemia, simplesmente ele deu choque de realidade nas pessoas. Empresários que você nunca imaginava que ia quebrar, quebraram. E pessoas que estavam empregadas simplesmente perderam o emprego e não tiveram o que fazer. Então agora houve uma chacoalhada na realidade, onde as pessoas que estão empregadas sabem que não é tão seguro desse jeito, e o empresário sabe que ele não está ali para sempre, que ele precisa ter uma alternativa.
E que se ele não começa uma alternativa, um segundo negócio agora, a hora que der problema, ele tá ferrado. Ele tá ferrado. Ele precisa se E antecipar. nos Estados Unidos é muito assim, né? Sim. Eu sempre falo, né, que primeiro as coisas acontecem lá fora e depois elas acabam vindo para cá. Se você for para os Estados Unidos e conversar com as pessoas, você vai ver que a maioria das pessoas lá, elas não só trabalham. Sim. Normalmente trabalham e tem uma segunda fonte de renda, tem um outro negócio, tem um negócio, eles chamam muito de business, home-based business, né? Que é negócios baseados em casa, que você está em casa, principalmente mães, né? Que querem cuidar dos filhos e tocar negócios em casa. E eu vejo que essa cultura, ela tem tudo para começar a ser implementada aqui no Brasil também. Porque a cultura daqui, cara, eu vejo que uma coisa muito foda da cultura brasileira é o seguinte: o médico, ele só pode ter sucesso na medicina. O dentista, ele só pode ter sucesso sendo dentista. O engenheiro só pode ter sucesso sendo engenheiro. É como se a cultura fosse feita para que você fizesse aquilo para sempre, independente de outras coisas. Não importa se existem outras oportunidades, certo? Se você é um fisioterapeuta, você tem que ter sucesso na fisioterapia. Se você é um personal trainer, você tem que ter sucesso nessa área. Isso não é verdade. Isso é muito importante a gente estar aberto para observar o cenário e observar, às vezes, que eu preciso ou agregar outra coisa ou até mudar. Total. Não existe a necessidade de Mas você morrer naquilo. É uma coisa que eu vejo que tá mudando um pouquinho. Eu entendo essa pegada, principalmente das pessoas mais velhas, de uma geração acima da nossa, em que a sociedade, ela pede que você tenha aquela formação e tenha sucesso naquela formação e toca a vida naquela formação. Mas eu vejo que a nossa geração, ela já tá com uma cabeça, óbvio, ainda tem muita gente que ainda tem essa cabeça mais fechada, mas eu já consigo ver várias pessoas com uma cabeça um pouco mais aberta. Sim. Eu falo isso pelas pessoas que passaram ali na minha vida durante a faculdade. Eu tenho amigos de faculdade que hoje trabalham com eventos. Eu tenho amigos de faculdade que hoje trabalham com vendas, que não tem nada a ver com a engenharia química em si, né? Pô, tem um monte de amigo na Stone Pagamentos, vendendo maquininha de cartão de crédito. Nada a ver. Sim. Eu tenho amigos que são donos de supermercado, donos de salão de beleza. Cara, então assim, isso passaram por mim, Sim. né? Sim. Então, é uma galera considerável, né? Exato. Óbvio, tem muitos na área de engenharia ainda. Mas eu já vejo que as pessoas elas já estão mais abertas a novas propostas, a novas oportunidades. Sim. Isso cada vez mais vai acontecendo e é uma puta de uma oportunidade pra gente, né, cara? E até quando uma pessoa inicia um negócio, se ela ainda tem essa cultura de que, igual a gente falou, o engenheiro tem que ter sucesso na engenharia, quando ele vai fazer uma lista, ele coloca muita restrição nessas pessoas. Ele evita de falar com essas pessoas porque ele já acredita nisso. Esse cara é contador, ele tem que ter sucesso na contabilidade. E não é verdade. Não vou chamar esse cara, ele é médico. Eu não vou chamar porque ele é médico. Eu não vou chamar porque ele é advogado. Mas isso não tem nada a ver. Tem que desvincular essa ideia. Principalmente quando a gente está começando, a gente tem isso. O quanto antes a gente desvincula isso, essa crença. E a gente percebe que a quantidade de pessoas, não importa quem você falar é que você vai ter o resultado, é que acontece o negócio. Por exemplo, se você fala com 10 pessoas que não tem perfil nenhum para o negócio, sabe? Pessoas introspectivas, tímidas. Se você falar com 10 pessoas dessa, você vai cadastrar uma. Vai. Se você falar com 10 empresários, você vai cadastrar um. Se você falar com 10 advogados, você vai cadastrar um. Se você cadastrar com 10 educador físico, você vai cadastrar um. A grande questão é quem você quer cadastrar. Você define qual é o público que você acredita que você vai ter mais engajamento. Porque no fim é marketing do quê? De relacionamento. Com quem eu quero me relacionar. Então, você escolhe... Na minha opinião, você tem que falar com todo mundo, né? Lógico. Mas... Você acaba falando com todo mundo, mas você pode dar uma Exatamente. Nichada, né? Só que o problema não é só... O problema é nichar nas pessoas. A gente tem uma tendência grande de falar com pessoas que a gente julga ser igual ou inferior a nós. Verdade. Todo mundo que a gente julga ser superior, a gente evita falar. Só que normalmente essas que a gente julga ser superior são pessoas que já adquiriram habilidades que a gente ainda não adquiriu. Elas são mais habilidosas em comunicação, em administração de recursos, ou seja, elas têm mais sucesso que a gente. Normalmente essas pessoas elas estão um passo à frente para o resultado. Se a gente consegue trazer pessoas desse perfil, com certeza o negócio vai andar mais rápido. Não porque elas são melhores, mas porque elas já trilharam um caminho antes, em outros negócios, que agora elas já estão mais preparadas, como você falou. E tem muitas histórias de diretores da Juness em si,
Que eles falam que o negócio deles começou a acontecer de verdade quando eles tomaram a decisão de pegar na lista as pessoas que eram melhores do que eles, que eram Sim. pessoas bem-sucedidas. Começou a falar com essas pessoas começaram a trabalhar e hoje essas pessoas são grandes líderes, né, Porque da imagina empresa. você trabalhar com pessoas que você tem que quebrar as crenças limitantes mais básicas, como que o dinheiro não traz felicidade. Olha que foda, você tem que lidar com esse público. Porque as pessoas que elas já estão travadas no eu não posso prosperar, porque se eu prosperar eu não sou uma pessoa de Deus, isso já é um problema. Eu não posso vender porque vender é uma coisa inferior. Cara, quem tem esse tipo de crença, você vai ter um trabalho absurdo para fazer uma pessoa dessa, ajudar uma pessoa dessa a ter resultado. Porque são crenças básicas. Você vai ter que convencer a pessoa a se cadastrar e depois vai ter que convencer ela a fazer todo dia, né? E olha que saco fazer isso. É muito Ninguém trabalho, merece, cara. né? Tem que ser duplicação. Você tem que... O objetivo não é você pegar uma pessoa e você ter um consultor de estimação. De que você tem que ficar cuidando dele todos os dias, fazendo carinho, falando com ele e insistindo, por favor, trabalha, por favor, faz aquilo. Ou você tendo que trabalhar com ele todos os dias junto. Não, tem que ser pessoas independentes. Tem que ter duplicação. A alavancagem vem de eu ensinar uma pessoa e ela ir sozinha. Não vem de eu ficar cuidando dela o resto da minha vida, todos os dias, tendo que fazer por ela. Então, encontrar pessoas que já têm essa tendência maior, não que elas vão fazer, porque vão fazer se quiser. Sim. Mas que se já tiver a tendência, é muito melhor. Perfeito. E pra gente ir encaminhando aí pro final desse primeiro episódio, a gente já tá mais solto, né, do que no começo. Tava nervosinho, aquele nervosinho nada a ver. Tava aquela coceirinha. Fala pra mim, irmão. Por que Juness? Cara, eu acredito que eu fiquei um ano e meio, mais ou menos. Um ano, basicamente, fora do multinível mesmo, que eu acreditava de verdade que eu nunca mais faria. Porque eu tava numa outra vibe. Eu trabalho hoje com construção, eu vendo construções financiadas. Gostei, eu acredito que eu aplico essas habilidades hoje dentro do meu negócio e tá tendo um resultado muito legal. Só que hoje eu consigo ver o multinível como algo que eu posso realmente levar no paralelo. Eu posso levar ele como um segundo negócio. Cara, antes da gente completar então, isso é uma coisa legal que você falou do paralelo. Isso é... Observando, né? Primeiro que eu comecei a observar as lideranças, eu comecei a observar o campo. Eu sempre fui muito estudioso quando eu gosto das coisas, né? Quando eu não gostava, eu dava uma largadinha. Daí, e dentro do marketing de relacionamento, eu percebi algumas coisas. A primeira delas, que as pessoas elas começam no paralelo, daí elas começam a ter um pequeno resultado, elas vão pro full time, né? Elas começam a fazer só o marketing de relacionamento com exclusividade, e depois elas voltam pro paralelo. Só que, obviamente, que elas começam a ter negócios em que ela não fica presa. Ela começa a ter um negócio que não depende só dela. Ela começa a ter negócios de maneira mais inteligente, digamos assim. Começa a trabalhar mais como investidor. Enfim. E se você pegar grandes líderes da Juness mesmo, tem vários negócios. Sim. Pô, vamos pegar o exemplo do próprio Caio, né? Que eu acho que é um cara que todo mundo conhece, que é da Juness, que faz Juness muito. Ontem ele apresentou o plano ontem, o online foi ele, né? Antes de ontem. E é um cara que é muito ativo, faz Juness, a esposa dele faz Juness e eles têm outros negócios. Sim. E daí ele tem o Ventes, ele tem o podcast, ele tem Sim. um monte de coisa, né? O Bookme, ele escreveu 2 livros. Então ele começou no paralelo, foi pro full time, foi pro paralelo de novo. Onde eu quero chegar? Eu vejo muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que começaram, não fizeram o que tinha que ser feito numa intensidade correta, no começo, principalmente. Sim. E aí elas estagnam num patamar que não é um patamar muito expressivo. Que ela não está tendo um retorno muito grande dentro do negócio. E ela começa a colocar na cabeça dela essa crença de que ela precisa fazer o negócio full time para ter resultado. Eu não acredito nisso, apesar de ter feito muito tempo full time o meu negócio. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito que o nosso negócio ele é para ser desenvolvido em paralelo. Eu vejo que quando você começa no full time, muitas vezes, pelo menos assim, tirando os casos, vamos tirar os casos de sucesso, porque os casos de sucesso, eles são, se você for fazer uma análise geral, elas são menor do que a quantidade de casos de fracasso. Sempre. Qualquer negócio. Quando você avalia casos de fracasso, o que você percebe? A pessoa que ela tem uma atividade, então vamos supor que ela trabalha com
outras pessoas. Ele começa a desenvolver o negócio dele e aquele é o network dele, são as pessoas que ele convive e tudo mais. Então ele começa a apresentar o projeto com essas pessoas, começa a duplicar. Depois que ele vai pro full time, ele entra numa bolha. Ele não tem mais network, ele não tem mais lista de contato, ele começa a falar, fica perdido, porque muitos não conseguem desenvolver a habilidade de gerar contatos novos, na rua, no contato frio. Então, nesse momento é onde muitos que foram pro full time voltam pro emprego. Mas voltam como fracasso, não voltam porque tiveram sucesso. Voltam porque eles perceberam que... E aí eles acabam parando de fazer o negócio. Acontece muito disso. Teve um caso meu, cara, que esse foi muito, muito foda. Esse consultor, ele tava indo bem, cara, de Marialva. O cara fera, trabalhava com TI. E ele tava fazendo no paralelo. Fazia à noite, a gente fazia as reuniões, ele tava fazendo as apresentações sozinho, as palestras, até as Open, sozinho. Era um líder que eu confiava, que eu acredito que tava em crescimento, assim, sabe? Muito forte. Aí ele veio me consultar e falou assim, Ricardo, o que você acha de eu sair do meu trabalho e fazer só trabalhar com o negócio? Eu falei assim, cara, não é um bom momento. Primeiro, sua rede ainda não é sólida o suficiente para você fazer isso e você ainda não tem habilidade de vendas, que a venda dele era fraca. Boa. Falei, se você sair do teu emprego, o seu negócio vai virar seu emprego. Certo? Então, aquela pressão que você sente de pagar conta, esse monte de coisa, você vai ter que colocar no negócio. E hoje, todo esse prazer que você sente fazendo ele paralelo, vai acabar. Vai se tornar um peso, um fardo. E você pode ser que não consiga continuar. Só que aí eu falei isso pra ele, ele continuou no emprego dele, foi lá e conversou com outro líder. E o cara aconselhou ele a fazer o quê? Não, cara, você tá animado? Vai pra cima, explode o negócio, sai do seu emprego. Ele ficou 3, 4 meses e já teve que arrumar um emprego de novo. Quebrado, sem ganhar nada, não conseguiu. Parou com o negócio. Matou o negócio. Porque o que acontece? As pessoas, elas... Existe uma realidade assim, ó. Eu tenho um trabalho que ele é chato, que às vezes eu não tô satisfeito com ele, e eu tô ganhando para sobreviver. E no paralelo eu consigo desenvolver um negócio que é massa, uma galera massa, uma vibe massa, tô ganhando dinheiro extra, tô tendo sucesso, tô tendo resultado. Só que é um resultado que ele não é necessário para eu viver. Ele é extra. Aí eu ainda não tô estabilizado, eu não tenho renda, tudo recurso e tal, para poder aposentar, vamos dizer assim. Eu vou lá e saio do meu emprego. Agora, o seu negócio que era legal, que era massa, que era isso tudo, tem que pagar suas contas. Agora ele começa a ficar chato, difícil, você não tá conseguindo, você não tem entusiasmo, não tô com motivação, vou sair de casa. E aí morre. Eu entendo assim que é uma coisa que eu reparo também. Que a pessoa, quando ela tá no paralelo, ela tem uma rotina. Sim. E a rotina dela é o quê? É acordar cedo, é fazer uma atividade física, aí ela vai pro trampo, ela trabalha, almoça, volta a trabalhar, beleza, das 6 horas ela chega em casa, ela toma um banho, ela começa a trabalhar dentro da Juness, dentro do marketing de rede. E daí ela começa a fazer o negócio dela, ela tem a rotina, ela vai lá, sai, mostra o plano, vai numa reunião, ou faz uma reunião caseira, ou vai numa open. E ela produziu. Sim. Esse pouco tempo, entre aspas, que ela tá fazendo, aí, vamos lá, 1, 2, 3 horas por dia, gera muito resultado. Sim, porque tá com hiperfoco, né? E é produtivo. A pessoa ela consegue ser altamente produtiva em pouco tempo. E aí o que começa a entrar na cabeça? Não sei se é isso exatamente, mas eu acredito que sim. A pessoa começa, às vezes inconsciente, ela começa a pensar, caramba, se com 2, 3 horas eu tô conseguindo ter esse tipo de resultado, imagina se eu trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Pô, vai ser o tempo que eu trabalho e a minha parte da noite. Só que daí o que começa a acontecer? Ela muda a rotina, daí o que ela acordava 5h30 para fazer uma atividade física, ela tá acordando às 8. E ela vai na atividade física, porque a atividade física é prioridade. Sim. Então ela vai na atividade física, daí ela vai na atividade física ali umas 9 horas, treina, faz lá os exercícios, e daí ela chega, vai trabalhar? Não. Daí ela vai, sei lá, ler um livro, escutar um áudio, ver um vídeo, e aí ela almoça, e aí ela vai produzir? Não, porque daí ela vai fazer as atividades de casa, aí ela vai cuidar do filho, ela vai brincar com o filho, ela vai fazer A, fazer B, fazer C, agora aí ela começa é a entrar, agora ela é livre. Só que o que acontece? Essa pessoa, ela começa, como ela não tem mais a rotina dela, ela perde aquela produtividade que ela tinha no tempo parcial. Sim. E aí, na hora que ela tinha para fazer o negócio, ela continua sem fazer. Então, ela começa a ser menos produtiva no full time do que no paralelo. O Jim Rohn, ele fala que quando ele começou o negócio dele, ele brincava com essa questão. Falava, né? Porque morreu. Ele falava. Tem um áudio dele, cara. Tem um áudio dele muito massa sobre isso. E ele fala assim, no áudio.
Que ele começou e o objetivo dele, o primeiro objetivo dele era ganhar no paralelo o que ele ganhava no dia inteiro. Aham. E aí ele atingiu essa meta, ele achava isso muito massa. E aí depois Ele o tinha uma objetivo... história muito poderosa. ele tinha uma história muito Sucesso poderosa. exponencial. Aí o objetivo era dobrar a renda, e ele conseguiu dobrar. Depois era triplicar, ele triplicou. E agora era hora dele parar com o trabalho e ficar só no negócio, mas ele ia perder a história poderosa dele, que era de ganhar 3 vezes mais no paralelo do que no no tradicional. Então, quem disse que precisa, não é pelo dinheiro que você faz o tradicional. Uhum. A maior parte das pessoas que eu vi saindo do tradicional e fazendo só, trabalhando full time, ele, no primeiro dia, ele acorda e ele não sabe o que fazer. Fica perdido. O que eu vou fazer agora? Às vezes ele até tem 2 reuniões, mas terminou Aham. duas apresentações e depois. E agora, o que eu vou fazer? É isso. Então, A pessoa, é ela se mais perde. fácil você se organizar. E outra, as pessoas elas pensam muito em sair do trabalho porque elas acham que tem que dar suporte para a equipe. A maior cilada é essa. Gerenciar o grupo, Eu tenho né? que dar suporte para a Ferrou. equipe. Pronto, aí Já matou de era. vez a vida. Exatamente isso. É. Então, e por que eu escolhi a Jonessi, mano? Porque depois desse 1 ano, eu percebi o quê? Tem muito negócio que foi feito em alta intensidade e ele deu uma queimada muito forte. Sim. Então, eu vi um vídeo do ano passado do Bruno e ele falava assim, que de todas as empresas de multinível, de venda direta, algumas tinham uma imagem negativa, Sim. enquanto outras tinham imagem positiva, Sim. por mais que elas já estavam todas no mercado. Tirando esse esquema de falcatrua, tô falando Tá. empresa Coisa séria. séria. Tá. E a Dionese é a que tem a imagem mais positiva no mercado, cara. Ela tem uma imagem muito forte de produto. Então, não tô falando entre pessoas que são do multinível, tira as pessoas do multinível, vai para a realidade, para a vida comum. Uhum. Eu tenho as pessoas sempre ouviram falar de pessoas que quebraram naquele negócio, que quebraram naquele, que não tiveram resultado, que investiram e não tiveram dinheiro. Agora a Jonessi, ela tem quase que uma imagem limpa nessa área. Então é como eu acredito que a empresa que tem mais probabilidade de crescer é a que hoje ela tem uma reputação melhor. Legal. E eu acredito que ela tá nessa Isso situação. muito pelo produto. Exatamente. Isso muito pelo produto. Não só pelo produto, velho, pelo profissionalismo dos líderes. Também. Porque, por exemplo, essa ideia de entra e vai ficar rico sem fazer nada foi vendido muito forte por outras empresas. Muito forte. Eu, no começo, infelizmente, fiz isso. Porque eu não sabia. Eu achava que era desse jeito que fazia. Então, foi feito massivamente. Enquanto a gente percebe que eu sempre admirei, cara, a forma com que era feito os negócios da Jonessi. Até tinha algumas estratégias que os líderes usavam que eu tentava vender para minha liderança. Falei, cara, tinha que ter tal coisa assim. E não dava moral. Mas eu acho que eu sempre achei muito forte as estratégias que a Jonessi usou. Essa estratégia, por exemplo, do lead, igual agora, da promoção de ponto de viagem. Você dá a possibilidade de uma pessoa, de um distribuidor comum viajar. Não fazer você passar meses tendo volume alto para conseguir. Sabe? Eu acho isso massa. Eu acho isso muito massa. Então, você consegue dividir o ano, né? Existe uma viagem, existe uma promoção, existe um evento. Então, é tudo muito casado, muito alinhado, muito inteligente. Né? Muito inteligente, entendeu? Muito inteligente. Até porque o multinível, ele traz resultado financeiro, network e conhecimento. Pode ser que resultado financeiro nem todos tenham, mas se você ficar no negócio, fizer o que tem que ser feito, só de você passar 1 ano no multinível, um ano de Jonessi, se a gente passar, o cara começar hoje, 1 ano de negócio, participando dos seminários, participando dos treinamentos, indo no Lead, indo na Expo, né? Participando desses eventos, cara, não tem como você não terminar esse 1 ano, mesmo que você não tenha tido nenhum resultado financeiro expressivo. Impossível você falar que não valeu muito a pena. Porque você vai ser outra pessoa para qualquer negócio. Concordo. Fora o seu network, que vai explodir. Fora o quanto... Sei lá, pra gente ter o treinamento, os cursos que a gente teria, quanto que a gente teria que investir para ter o conhecimento que a gente acaba pegando dentro desse Até negócio, porque tem uma outra parada, velho. Treinamento, você vai ver esses treinamentos de internet, a maioria eu sinto que o mundo, ele aceita a teoria muito fácil. Por que ele aceita a teoria? Porque o cara que ele professor de faculdade, muitas vezes ele nunca fez aquilo. Ele se formou e virou professor de algo que ele nunca pôs a mão na prática. Ele se formou para ser professor. Sim. E aí a gente acostuma com esse mundo de teoria. Eu vou ensinar a pessoa a ser tal coisa, mas eu nunca fui. Então, eu vou ensinar na internet o cara a ganhar dinheiro com tal coisa, mas eu nunca realmente ganhei. Eu ganho só vendendo curso, eu não ganho fazendo de verdade. Agora, dentro da Jonessi, eu tenho certeza que o cara que estiver lá no palco dando um treinamento é porque ele viveu aquilo que você está precisando viver hoje. Cara, isso é uma coisa legal. Faz
pouquinho antes da pandemia, eu comecei a falar isso pra algumas pessoas. Falei assim, cara, o marketing de relacionamento, ele vai acabar quebrando tudo quanto eu não gosto de falar que o cara é mal intencionado, mas todas essas pessoas que são teóricas, mas não têm a prática, Sim. porque eles vendem algo que beleza, eles fizeram um curso, e hoje o que mais está em alta aí é o negócio do tráfego pago, do marketing digital, do trabalho de coach, e aí eles não têm o resultado na prática e acabam vendendo o que você falou, a teoria, né? Sim. E daí vem a galera do marketing de relacionamento que ganha dinheiro com o negócio, que tem muito resultado, que apanhou muito dentro do negócio e que agora eles vão começar a entregar essas coisas de graça. Eles vão começar a fazer conteúdo, cada vez mais o pessoal tá indo para o digital também, não em questão de ficar só trabalhando marketing digital, em questão de, não, vou fazer tráfego pago, vou impulsionar aqui, vou fazer um robozinho e eu vou conseguir ter resultado dentro do negócio, porque é marketing de relacionamento, você não consegue substituir. Tem até uma entrevista do Eric Worre com o Les Brown que ele fala isso. O Les Brown chega e fala assim, a única coisa que a tecnologia não vai substituir é o relacionamento. Sim. E ele fala, quer ver? Tira o celular dele e fala assim, Siri, me inspira. A Siri não consegue inspirar. Me conta uma história. Sim. Ela não conta uma história. Né? Então, eu vejo que a galera do marketing de relacionamento, ela vai dar um sufoco nessa galera. Principalmente quando começarem a soltar conteúdos mais técnicos, mais expressivos, que gerem mais impacto. E, cara, eu vejo muito... O próprio Cadu fez uma época no Telegram dele, ele fez vários áudios longos e treinamentos muito fortes de vendas. Ele jogou lá para quem quisesse pegar. Sim. Né? Então, quantas pessoas que não vão sofrer? Cara, né? quanto curso que eu comprei que não tinha conteúdo nenhum, mano. Aí, ó. Esses cursos digital, velho. Porque ficou muito popular o seguinte, muito cara ensina você a criar curso. Então você vai lá e escolhe um tema, escolhe um nicho específico e estuda o superficial no YouTube, pega alguns vídeos do YouTube e cria a sua versão. Você não viveu aquilo, cara. A maioria não viveu. A maioria não sabe. Tem curso de como, vamos supor, de vendas. De pessoas que só vendem o curso. Uhum. Vende o próprio curso, não vende na vida real, né? Não vai pra rua, não fala com pessoas. Não entende as variantes, né? Porque a gente tá acostumado com as variantes do Covid aí, mas na venda a variante é muito forte, né? Muito forte. Você nunca sabe o que vai acontecer na segunda, ou melhor, você sabe as variantes quando você é profissional. Você sabe quais são as possibilidades de fuga. Eu aprendi com o Harvey Specter o seguinte, do Suits. Puta, série que boa. você Gosto nunca muito. pode ir para uma negociação sem estar com ela ganha. Então, se você vai para uma negociação, você tem que já pensar. O massa de você aprender as habilidades é isso, é que você já consegue buscar na tua mente, antes de acontecer, todas as possibilidades de variantes da coisa. Você está ali apresentando o projeto para alguém. Você sabe quais são todas as possíveis objeções. O multinível ele é fácil por isso. Então, se você estuda e você começa a executar, na prática você vai percebendo quais são as possibilidades de objeções. Uhum. Então, não tem o porquê você ter medo disso. Porque você já não tem como, você não entra na batalha perdendo. O cara vai me surgir uma objeção nova. Não vai, cara. É as mesmas. Só que você já vai sabendo como quebra todas elas. Você já vai com experiência de outros casos e tal. Não tem segredo, né? É por isso que tem que estudar com quem faz de verdade. Não tem segredo nenhum. Exatamente. Estudar com quem faz de verdade. E o multinível te traz essa possibilidade. E maior do que isso, quando você se cadastra com alguém, esse seu patrocinador, que é alguém que já é experiente, ele te ensina pessoalmente. Ele quer que você tenha Exatamente. resultado, né? Exatamente. Legal. Uma vez eu fui num treinamento, foi o meu primeiro evento internacional que eu fui, foi no Peru. E daí um corporativo da Juness, que já tinha 40 anos de experiência dentro da indústria, né? Tanto como distribuidor, como dono de empresa e corporativo. E hoje, na época ele era corporativo. E ele falou assim, os 5 motivos para você escolher uma empresa de marketing de relacionamento. E quando ele me falou isso, eu fiquei muito feliz por entender de maneira inteligente algumas escolhas, e eu fiquei muito confiante porque, eu vi que eu tava eu tinha feito uma escolha certa, né? E ele falou lá, os motivos para você escolher uma empresa de venda direta. Primeiro,
você ter que essa empresa seja uma multinacional. Que esteja ele falou que esteja em pelo menos mais de 40 países. Por quê? Exatamente a mesma pegada que você falou da tua equipe ser mais espalhada. Porque, pô, beleza, você tá... Hoje a gente tá com uma crise no Brasil. Pô, mas na Europa o negócio tá explodindo. Mas nos Estados Unidos o negócio tá bombando. Então, se você tiver uma balançada ali, e não só no mercado campo pessoas, mas também na questão da empresa mesmo não tá tão bem num país, mas ela tá bem nos outros, cara, ela vai conseguir sustentar o negócio dela É mais lá. sólido, né? Ela é um negócio mais sólido. Então, multinacional, Juness em 148 países. Daí ele falou produto. Que o produto seja um produto que ele entregue resultado, que ele seja exclusivo e, principalmente, que ele não tenha concorrência no varejo. Sim. Porque como que você vai competir com o varejo? É impossível. Se você lançar um refrigerante de cola que seja melhor que a Coca-Cola ela simplesmente vai te engolir. Ela vai te quebrar. Por quê? Porque ela vai vender Coca-Cola muito mais barato do que você consegue trabalhar, e aí você não vai conseguir ter resultado e vai ser complicado e ela vai te engolir. Então, não pode ter... Essa não concorrência com o varejo ela é muito importante dentro da venda direta. Terceiro, plano de compensação. E aí ele falou, mas calma, esse é muito importante, mas de todos é o menos. Por quê? Porque todas as empresas vão falar que o plano de compensação dela paga mais. Isso não existe muito dentro da venda direta. Apesar da Juness ter um dos bônus mais agressivos que eu já vi na vida, e quando eu te mostrei isso também ficou meio... Você viu que ele é muito, muito agressivo? As empresas elas pagam uma porcentagem do faturamento. Não tem como uma empresa pagar 120%. Exato. Ela vai pagar lá, sei lá, de 40% a 60% do faturamento dela, mais ou menos. Pô, de 40% a 60%. Não tem como uma empresa te pagar 120%, 80%, 90% do faturamento, porque senão ela não consegue ser sustentável. A empresa, primeiro, ela precisa ser sustentável. Né? Então, ele falou, um plano de compensação que seja simples, de preferência que não tenham alterações. Né? O da Juness nunca mudou o plano de compensação, isso é surreal. Né? Não sei se você passou por isso na Renaudet. Eu passava muito por isso na Monavi também. Passei por muito por isso. Porque mudava toda hora, a gente aprendia a apresentar, mudava. Exatamente. Era uma loucura. Era uma loucura. O plano da Juness nunca mudou. Cara, ó, só pra você ter uma noção, eu sei te apresentar o plano da Herbalife que agora. Aí, ó. Que também 10 anos atrás eu fiz isso, porque nunca muda. Isso é padrão de empresa americana, é diferente. É diferente do, por exemplo, quando eu trabalhei na Renaudet, que eu tive que passar por várias mudanças de plano. Mas não é só de padrão de empresa americana, porque a Monavi era e também mudava toda hora. Então. É muito difícil lidar com isso, cara. O que a Wendy Lewis fala, que é a nossa fundadora, ela fala assim, que um plano de marketing ruim, ele vai ser alterado a todo momento. Um plano de marketing bom nunca precisa ser alterado. Isso eu acho muito massa da Juness, cara. Isso é sensacional. Sim. Né? Então, mas ela falou, um plano que seja simples, um plano que não fica mudando, e um plano que paga bem a base. Sim. Aquele cara que tá começando hoje, pô, você se cadastrou hoje, se você cadastrar amanhã um cara com combo embaixador, fora a venda, falando plano de compensação a partir de construção de rede. Se você cadastrar um cara amanhã com combo embaixador, é R$880. Não, e as viagens, cara, paulada. Isso é muito importante. Porque pensa fora só, as viagens. Eu vou pagar viagem de cruzeiro pro cara que tá ganhando já, o líder que já ganha 15 mil por mês. Esse cara compra o que ele quiser uma viagem de cruzeiro. Sim. Entendeu? Agora, você dá oportunidade para pessoas que estão começando de conseguir isso, que realmente mudam uma realidade. Tem várias pessoas da minha equipe que com 2 meses de negócio já estavam ganhando a viagem. Cara, isso é muito massa. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Tem pessoas na minha equipe... Eu já vi um cara que... Aí foi um evento, uma época meio fora da curva, né? Uhum. Eu ganhei uma viagem para Bahamas para 2 em um dia. Meu Deus. Teve um cara que ganhou em meia hora. O cara cadastrou. Em meia hora, ele estava qualificado. Depois do cadastro dele. Só que, óbvio, né? Números. Números rápidos. Números, e era um período... Cara, muita credibilidade. Sim. E era uma promoção que a própria empresa, ela meio que deu uma erradinha ali e facilitou pra gente. Enfim. Não, mas aí outra coisa, facilitou pra todos. Poucos aproveitaram. Exatamente. Então tem que estar alinhado, tem que estar focado. Exatamente. Então, plano de compensação que paga bem a base. Pessoas, né, éticas, pessoas leais, pessoas comprometidas. Então, eu sempre incentivo, cara, estuda os fundadores. Tem um livro do Randy Ray, do fundador da Juness. Estuda os caras. Estuda quem são as pessoas. Estuda por que eles construíram a Juness. Estuda a nossa liderança. Pô, os caras nunca mudaram de empresa. Caio Carneiro, Rodrigo Berkenbrock, Beto Carvalho.
Marcelo Sarakites, Marco Clemente, Fernão Battistoni, entre todos os outros aí que estão na pegada. Pô, pessoas incríveis, pessoas que são comprometidas com o time, pessoas que não precisavam mais. Não precisava. O Rodrigo fala pra mim que ele já estava aposentado aí. Se não entrasse mais nada de renda pra ele. Ele viveria no mesmo padrão de vida, fazendo as mesmas viagens por mais de 20 anos. Sim. Se não entrar mais nada. Ou seja, todas as fontes de renda dele cessaram. 20 anos. Isso é massa. Né? Então, pô, uma liderança forte. E quinto, um sistema de treinamento. Né? E aí, no caso da Junesse mesmo, a El Black Muito forte. é muito forte. Desde ferramentas que a gente tem à disposição até os treinamentos. Você não precisa criar nada, né, velho? eventos, Simplesmente tá você segue a roda que já tá tudo pronto. pronto. Isso é muito bom. Tá tudo pronto. Então, quando eu vi esses pontos, eu falei assim, caramba, realmente difícil bater de frente, né, com a Junesse em questão de escolha, de fazer o negócio acontecer e tudo mais. Então, fiquei muito entusiasmado, fiquei muito mais confiante ainda, né? Quando eu vi esse treinamento, eu falei assim, caramba, faz muito sentido o que eu tô fazendo, sabe? Né? Então, eu acredito que a gente tá no caminho certo, a gente tá na empresa certa, a gente tá no momento certo, e agora depende da gente, né? Eu falo assim hoje pra galera, né? Por exemplo, se a pessoa já fez o negócio alguma vez, se ela já fez, independente do negócio que ela desenvolveu, se ela já fez e ela muitas vezes ela não conseguiu ter resultado, né? Ela fez por um período de tempo, às vezes aconteceu uma coisa ou outra que fez ela sair do negócio. O que ela precisa? Baseado nesses pontos que você falou, vai entender que a Junesse hoje é a melhor oportunidade e simplesmente executar isso sem parar. Sim. Se ela executar isso que ela já sabe fazer, se ela executar por um período suficiente de tempo, ela vai ter 2 viagens por ano, uma nacional, uma internacional, ela vai ter uma renda massa, ela vai ter um network massa, ela vai estar com uma galera que tem uma vibe massa. Então, isso só vai trazer... Fora as viagens pros eventos. Exatamente. Então, tipo assim, isso vai trazer... E é aquele negócio, cara, quem já foi do multinível, igual o meu caso, que eu tava fora, parece que tem um mosquitinho que pica a gente, cara, que depois você não consegue ficar muito fora. Por exemplo, eu pensava, por que que eu não vou desenvolver um negócio junto? Porque eu percebo hoje que eu não preciso desenvolver uma coisa só. Então, é isso que eu falo para as pessoas hoje. Você precisa, se você já fez uma vez, principalmente, ou pessoas que nunca fizeram, mas se você quer desenvolver um negócio paralelo, a Junesse, ela te traz uma qualidade de vida, um estilo de vida enquanto você desenvolve ela. Você não precisa ser um grande líder para já ter o estilo de vida. Então, você vai ter o que o normal do multinível traz, da venda direta traz, uma renda a mais, network e conhecimento, aqui ainda te traz qualidade de vida. Perfeito. Um lifestyle durante o negócio. Perfeito. Que os outros negócios não trazem. Vende só o sonho, né? Quantas pessoas eu vi sonhando com cruzeiro, enquanto eu tava lá trabalhando de verdade, Estevam. Isso aqui agora eu vou falar, eu acho que eu até te comentei. Cara, enquanto eu tava lá me ferrando para trabalhar, para eu me qualificar pro cruzeiro, eu via você entregando óculos vermelho cara, todo dia um óculos vermelho naquela porra daquele Instagram. E eu ficava olhando, mais um qualificado para viagem, mais um qualificado para viagem. Eu lembro que eu te perguntei uma vez. Toda essa galera da sua equipe? E quantas pessoas deu? Você falou, tipo, umas 20 e poucas, 30. Eu falei, caralho, eu aqui tentando bater a qualificação para mim, que já tinha uma equipe grande. Eu falei, não tá certo isso. Então a Junesse é massa, né? Cara, não fecha a conta. Aqui tem uma oportunidade diferenciada. E uma coisa interessante também é isso daí, que você me comentou. Eu estudava muito plano de negócio, de várias empresas. Estudava... toda vez que surgiu uma empresa nova que vinha, que eu sabia que ia poder atrapalhar meu negócio, que era uma empresa grande, eu estudava o plano dela para saber quais que eram o que tinha de mentira, o que tinha de enganação, porque muita gente enrola as pessoas nesse negócio do plano. O que estava escondido ali e o que era real. E se era sustentável. E quando eu olhava da Junesse, cara, de verdade, Estevam, não me fazia sentido. Eu falei, cara, não faz sentido. Porque eu fazia aqueles cálculos básicos. Quanto que custa o ponto, quanto que paga por ponto. Era tipo isso. Eu não entendia o bônus de liderança. É de liderança o nome, né? Cara, o bônus de liderança é uma coisa fora de controle. É o mais agressivo que eu já vi dentro do mercado. Aquilo lá Nunca vi nenhum que... Chorei só uma lágrima no meu olho quando eu vi. Eu entendi. Quando entendeu, né? Quando eu entendi. O negócio é muito forte. É muito forte. Realmente. Então é simplesmente trabalhar, construindo, curtindo, viajando, fazendo amigo, aprendendo e enquanto isso construindo uma renda residual foda.
É isso aí. E vamos pra cima. Vamos explodir essa parada. Vamos explodir essa parada. Bom demais. Esse foi o primeiro Papo com Lendas, né? A ideia é que a gente consiga trazer convidados, sempre pessoas que têm uma história muito forte dentro da nossa empresa, diretores, diamantes. Comenta aí quem você quer que a gente traga aqui para bater um papo, para entender um pouco mais da história a fundo. Se você gostou desse episódio, não deixa de dar o seu like, compartilhar, seguir a gente nas mídias sociais, né? No Instagram, enfim, a gente vai estar aumentando cada vez mais as nossas mídias também. Se você não é inscrito no canal aqui do YouTube, já se inscreve também. Se você tá ouvindo pelo Spotify também, continua, porque isso vai ajudar muita gente a saber que o conteúdo está fazendo sentido. A ideia é ajudar cada vez mais pessoas a ter resultado dentro do nosso negócio, porque a gente sabe que quanto mais pessoas crescendo, quanto mais pessoas tendo resultado, melhor para todo mundo. Então, um abraço, fiquem com Deus e espero vocês no próximo Papo com Lendas. Tamo junto, galera. Valeu!